Gente, vamos continuar a discussão por aqui. Renato Batista, mais algum ponto aí que você gostaria de destacar? Olha, Paulo, assim, a situação da China é assim, de uma calamidade muito grande. É por isso que eu não consigo... muitas vezes vejo a posse do Milei, vejo que as pessoas ficaram felizes. Claro, é justificável que as pessoas fiquem assim, ansiosas, até pela mudança de rumo da Argentina. Agora, eu vejo um cenário catastrófico pela frente, assim. Ele vai ter que ter muita habilidade, governabilidade, terá que ser pragmático em muitas questões para resolver essa bomba que é a Argentina. Não vai ser fácil. Eu vejo a posse dele, a eleição como um todo, com uma certa prudência de, olha, ele vai ter uma dificuldade ali para enfrentar. Pelo lado bom, ele já viu que o Macri, quando assumiu a Argentina, prometeu um monte de coisa, prometeu privatizações, prometeu também dar cabo aos subsídios e não conseguiu implementar. Depois teve que voltar atrás em muitas das coisas que prometeu, tanto é que a popularidade dele no final do governo não era lá muito boa. Então ele tem que olhar para esses casos, ver o que aconteceu no Brasil também, de ter que aproveitar um primeiro ano de governo enquanto ele ainda está na chamada crista da onda para fazer as medidas mais duras que ele tem que tomar. Ele tem muitos exemplos para olhar, esse é o lado positivo. Agora, quando você olha para os números que o Segré trouxe para a gente, não tem como não... Vou pedir pro ver... Filipão colocar de novo essa imagem que estava sendo exibida na tela. Felipe, coloca pra gente, porque eu gostaria de iniciar uma discussão sobre isso aí. É muito simbólico isso que a gente está vendo, o que acontece lá na Argentina, de uma Cristina Kirchner recebendo um Javier Milei. E a pergunta é, por que aqui no Brasil nós não conseguimos promover isso? Porque o nível político da Argentina está se demonstrando muito mais maduro do que a gente, certo? Tô fazendo uma crítica aqui a nós brasileiros, né? Posso pôr uma pimentinha nessa discussão? A Cristina Kirchner, e o Segré disse, ela tem um mandado de prisão aberto. E ela tinha foro por prerrogativa de função, a partir de hoje ela não tem mais. E uma eventual prisão ou não prisão dela depende muito de uma eventual atuação do Milei. Então eu acho que a presença dela está mais vinculada a isso do que algo relacionado a uma maturidade democrática. Mas peraí, você pegou só o ponto dela. E, por exemplo, o Alberto Fernandes, se a gente conseguir recuperar essas imagens do Alberto Fernandes ali, estendendo a mão, passando... Entregou a faixa para o presidente Milei, o que a gente não viu no Brasil no último ano. Visivelmente há um incômodo, visivelmente houve uma disputa, visivelmente os caras se odeiam ali, certo? Só que o institucional, se a gente não preserva, pelo menos eu enxergo assim, eu quero ouvir a avaliação de vocês. Se a gente não preserva de alguma forma as instituições, a gente vai preservar o quê? E ficou muito claro para mim. A instituição está acima de qualquer um, meu. Pelo menos é o que eu penso. Na campanha inteira ficou muito claro para mim que foi uma aula de civilidade, de civismo que os argentinos nos deram. E culminou no dia de hoje. Aquele gesto que a Cristina Kirchner fez fora da parte oficial ao público argentino, que é lamentável, sem dúvida, de resto, foi realmente tudo protocolar, tudo muito correto. Não vimos quebradeira, não vimos nada que se possa dizer que seja ruim para uma democracia em toda essa campanha, felizmente. Exceto algumas palavras do Milei um pouco acaloradas, mas isso é coisa de campanha também, né? Fala, Ricardão, bem-vindo. Obrigado, Paulinho. Boa tarde a todos. Eu acho que sim, a Argentina, como você falou, vou fazer minhas suas palavras, está dando uma aula de maturidade política aqui. Apesar de um gesto já na saída, quando provocada, que a Cristina fez ali, um gesto mais obsceno para a população, eu acho que passar a faixa, algo que nós não soubemos fazer aqui no Brasil, acho que ficou, de certa maneira, ruim pra gente aqui, essa imagem, essa falta de maturidade política por nossa parte. A Argentina tá dando, nesse aspecto, tá dando show. Acho que tem alguns interesses, sim, é óbvio que o jogo político sempre acontece, de todas as formas, mas é uma aula de maturidade política da qual vale a pena a gente aprender. E não só a questão da faixa, mas também o cerimonial todo em si, ele foi mais sóbrio, mais direto, né, do que o brasileiro, que ele tem uma coisa até mais carnavalesca, vamos dizer assim, né? Ele foi mais direto, mais curto, mais objetivo, como tem que ser, de fato, pelo menos é o que eu acho. O negócio tem que ser rápido e objetivo, né? Agora, comparado com outras posses, foi uma posse, de alguma maneira, pouco prestigiada por outros líderes. Tiveram tiveram 8 chefes de Estado presentes. Os europeus, né? Pouquíssimos. O Zelensky, o Orbán, e da Espanha.
da Espanha, a gente viu aqui alguns sul-americanos, né? Viu o presidente do Uruguai, mas foram 8, assim. Foi pouco, né? Se comparado com outras posses de outros presidentes. Agora, eu tô dando uma olhada aqui, o Milei escreveu carajo no livro de posse. Agora, mas é porque o sentido... Não me agrada nem um pouco, mas mas é diferente, o linguajar argentino é diferente, né? Isso que eu queria colocar. No livro de posse. É exatamente mas a gente isso. vê os locutores todos aí, eles, comentaristas de política na televisão, usam o que nós chamamos de palavrão a torto e direito. É menos pesado essa palavra. Exatamente, não tem a carga obscena que tem quando a gente usa aqui no Brasil. É tipo um semelhante ao ai caramba, é mais ou menos nesse Mas de qualquer maneira, no livro de posse é um tom acima do que deveria. Ali não é um lugar de brincar. Do protocolo. Traduz o que ele é, né? Exato, traduz bem o que ele é. Eleito com as pessoas sabendo que ele era assim. E ganhou a eleição por causa disso, certo? Ou eu tô errado, Renato? Tá certo, e com esse lema, inclusive. Foi esse lema, foi um lema de campanha. Também fez ali um gesto do amor, na verdade, ali quando ela tava entrando. A gente que entendeu errado, na verdade. Ela tava... Pra aquele gesto dela não tinha duplo sentido, não. Era aquele literal. Agora, isso depende muito de culturas, né? Nos Estados Unidos, você não vê em nenhuma rádio, televisão, político, comentarista, ninguém fala nenhum palavrão. E é um país onde a liberdade de expressão é super respeitada. No Reino Unido é a mesma coisa, não se tem esse hábito. Na Argentina esse hábito corre mais solto. A gente tem que entender também as diferenças culturais de cada um. Né? É cultural, só para acrescentar que a gente estava falando da dificuldade do Milei, parece que ele comprou um imóvel que é objeto de inventário, né? Foi mais ou menos isso, ó. Acabei de assinar e agora? Tá no inventário, agora cuida lá, Milei. Mais ou menos isso. Você pegou, mas você tá super inseguro. Vai lá discutir no inventário. Agora, Lu, você como uma visível opositora a Javier Milei, pelo que eu te conheço, o Milei não te impressiona muito. Não, o homem da motosserra não me impressiona mesmo. Você acha que ele vem para ser pragmático e não para ser radical? Ele vem, na minha avaliação, para ser pragmático, porque sem o pragmatismo ele não vai conseguir governar durante esses 4 anos. Para mim, foi muita falatório para ele conseguir chegar agora, nesse momento onde ele chegou. Então, ele subiu o tom do discurso, mas para fins de governabilidade, ele vai ter que baixar o tom. A própria base no Congresso. Já baixou. Já baixou. Isso no segundo turno ele já mostrou, já ficou o tom mais moderado. Até porque, isso o Sodré falou, em termos de influência dos partidos políticos no sistema argentino comparado com no Brasil. Porque aqui a interlocução é com o líder partidário, é com a pessoa do deputado ou do senador. Lá não. Lá na Argentina o sistema de lista fechada. Então é o oligarca partidário que fala, você vem primeiro, você vem segundo, você fica no último. Então você negocia exatamente com os partidos políticos. Se ele não fizer essa interlocução, ele não vai conseguir governar. Se ele não tiver um diálogo direto com os sindicatos, ele não vai conseguir governar. Então foi ali um tom dado no primeiro turno da campanha, mais moderado no segundo turno e que vai, na minha avaliação, repito, culminar no pragmatismo durante esses anos de presidência. Teve um gesto político que ele fez que foi extremamente organizado e foi um pedido dele de não discursar dentro do Congresso Nacional e fazer o discurso, não sei se a gente tem imagens desse discurso aí que eu estou mencionando, é o discurso na frente do Congresso, mas não dentro do Congresso, foi ali bem nas escadarias do Congresso, em que claramente, eu pelo menos interpretei assim, não sei vocês, ele dá um recado do seguinte, eu não vim de dentro, eu vim de fora, continuo aqui com vocês e vocês são a minha base. Para mim ficou claro esse recado que ele tentou mandar. Pode parecer meio, Paulo, você tá exagerando e tal no simbolismo, mas eu acho que ele, do ponto de vista simbólico, ele quis mostrar isso. Eu não sou da turma. Eu estou fora da turma, eu sou de vocês, a minha base é vocês. Então são vocês que vão governar. Eu acho que isso é uma dupla
Ele mostra que vocês acham? O povo e ele Viagem mostra... na minha cabeça ou não? Eu acho que você tem razão. E ele mostra isso para o povo e mostra isso, inclusive, para o Congresso. Nós falamos aqui inúmeras vezes sobre as dificuldades que ele terá no Congresso e eu acho que o simbolismo tem esse viés duplo nesse caso. E acho, inclusive, Paulo, se complementar no que você está falando, ele mandou um recado para dizer: preciso de vocês para governar. Muito mais, entre aspas, do que o Congresso. Com o Congresso ele vai ter um diálogo muito difícil, porque ele vai encontrar muitas dificuldades, já disse isso no discurso, mas ele manda um recado para o povo de que preciso de vocês para governar. E nessa imagem, congela aquela imagem para mim, ô Filipão, só pra gente fazer uma análise anterior a essa. Dá uma congelada aí. Vejam só no canto direito, quem tá sentadinho ali também tem um outro símbolo muito forte, Jair Bolsonaro. Bem ali, é o Jair Bolsonaro. É o Jair Bolsonaro, é ele mesmo. É o Bolsonaro na direita e o Zelensky na esquerda. E o Zelensky na esquerda. Ou seja, o Bolsonaro... Mauro Vieira tá aí, lugar Paulo? de chefe de Estado. Tá mais atrás, a gente não consegue ver. Mas ele, nos cumprimentos, ele dá um abraço no Bolsonaro. Nos cumprimentos aí, dá um abraço bem mais efusivo e conversa bem mais intensamente. Ele nem chega a conversar com o Bolsonaro, na verdade. Ele dedica mais tempo ao Zelensky, mas ele dedicou um tempo diferenciado ao Bolsonaro. Agora, sobre o que você falou dele conversar com o povo, eu concordo plenamente, Paulo. Eu acho que ele está dizendo que ele precisa que o povo continue junto dele e dizendo aos deputados, lembrando que a gente tem eleições para deputados e senadores a cada 2 anos. Dizendo que ele não é da classe. Dizendo para eles que, não, que, senhores deputados, o povo continua comigo, os senhores votem comigo, senão não serão reeleitos. Acho que tem um recado a mais que ele quer dar aí para os deputados. Você acha, Cássio? Eu vou exatamente nesse sentido. Eu acho que o simbolismo dele em relação à população, o teor do discurso já é muito significativo nesse sentido, quando ele diz que serão várias as dificuldades, são vários os problemas a serem superados, mas é necessário que a população esteja junto com ele para que todas essas barreiras sejam transpostas. Uma dúvida, só te interrompendo antes de você entrar nesse outro tema. Você acha que essa ação mais beneficia ou atrapalha ele? Porque eu tenho dúvidas em relação ao povo ou em relação ao Congresso? Não, o povo ele já teve o povo. Você concorda? O povo foi lá, votou e elegeu ele. Agora o relacionamento dele é com os quantos são no Congresso? Quantos deputados são? 257 mais 72. 257 mais os senadores. Esse é o povo que ele vai ter que tratar. Ele pode, obviamente, criar algum tipo de pressão, uma narrativa que ele vai tentar ali e tal. Mas a partir de agora é uma outra eleição para aprovar tudo o que ele quer. Esse gesto político que ele fez de sair do Congresso, ir para a escada, só falar com o povo lá fora e não falar para os deputados lá dentro, isso mais ajuda ou mais atrapalha? Eu acho que neste momento mais ajuda. Mostra para os parlamentares que ele tem apoio popular e nesse momento o apoio popular, o Diogo bem disse, é mais importante até porque estes parlamentares daqui 2 anos prestarão contas à população. Mas obviamente ele deixa os parlamentares mais rancorosos e quem bate esquece, quem apanha não esquece nunca. Em qualquer circunstância onde esse apoio popular do Milei seja diminuído, esses parlamentares terão essa pancada na memória e eu tenho convicção que eles não vão perder a chance de mandar um recado, de opor o recado que eles sofreram neste momento. Mas é muito importante a gente lembrar também, Cássio, que ele fez um discurso bastante educado. Ele não colocou o povo contra os parlamentares, nem contra ninguém do sistema, né? Ele está querendo somar. Pragmatismo. Isso eu acho que facilita a conversa com os parlamentares. Mas, posso ser muito sincero, isso daí causa um pouco de ciúmes da classe política. E ciúmes também da classe política. Vamos falar claro. Mas eu queria fazer uma colocação, Paulinho. Eu vou trazer mais um ingrediente para essa análise nossa aqui, que é exatamente o estilo do populismo. O populismo é caracterizado por quê? Por quebra de tabus que chama a atenção da mídia. Então ele está falando ali para o povo naquele momento que o elegeu, como forma de agradecimento pelo resultado das urnas. Então, claro que é. Não, Paulinho, lógico. Sendo muito fofa. Eu sou fofa, não, Paulinho. Deixa eu ser fofa. Não, tá sendo mais ainda. Exatamente, ele tá colocando pro povo que o elegeu. E depois ele fala, com o Congresso, amanhã, na página 2 desse livro, eu converso com o Congresso e vai fazer a negociação política. Ao Congresso.
Congresso, claro, dizendo o seguinte: eu não estou sozinho. Posso fazer um paralelo, Paulinho? Nós tivemos aqui, no início da década de 90, algo muito parecido que foi o Collor. O Collor... Muito bem lembrado. Não me deixem só. Exatamente. Ele sempre jogou para a torcida, ele deu de ombros para o Congresso e na primeira fragilidade que ele teve, todos nós conhecemos a resposta que foi dada pelo Congresso. Então é uma faca de dois gumes. É perigoso. Não, porque é o seguinte, não é o protocolo, né? Esse é o meu ponto. Mas vamos lá. Para ele falar dentro do Congresso. Se nós estamos falando sobre a régua do protocolo, alguns foram quebrados alguns foram quebrados durante essa solenidade de posse. A começar pelo tratamento como chefe de Estado de pessoas que não detêm essa ocupação. Então, é o perfil dele. Ele tem que manter o perfil do leão da motosserra. Então ele estava ali quebrando o protocolo para ser coerente. Você acha que ele tá mais para leão ou gatinho? Eu acho que ele vai virar um gatinho. Gatinho? Acho. Ele vai ter que se transformar em um gatinho e fazer miau. Fala aí, ele tá sendo pragmático e eu acho que é um risco, como bem colocou aqui a lógica do Collor e a lógica nossa ainda, o voto é proporcional. Lá o voto é lista fechada, ou seja, a conversa é muito mais forte com os líderes partidários. A conversa é bem diferente e se mexeu com o ego dessa galera, não vai ser fácil. Principalmente por causa do pacote que ele tá enviando amanhã para a Assembleia, para a Câmara, que não vai ser simples de aprovar, que muito provavelmente vai fazer com que as pessoas apertem o cinto no primeiro momento, para sentir mudanças lá na frente. Ou seja, ele tem um período aí onde a população que talvez espere, e muitas vezes isso pode acontecer, espere o salvador da pátria, o milagre acontecer na semana seguinte, isso não vai acontecer. Enfim, e existe a possibilidade de essa situação ter sido negociada em bastidor na política também. A gente não tem como saber. Pode ter negociado, vamos fazer assim, depois eu pago um preço lá na frente, mas eu realmente preciso desse momento. E realmente ficou bonito, né? Ficou bonito de fato. E ele falou para o povo que foi quem o elegeu, né? Ficou bonito, volta a foto. Pra fora. A foto. Eu não sei pra dentro. Para, como sempre, tudo depende da economia, né? Claro. Ele tem o povo com ele, sem dúvida alguma. E se o povo... Ele tem hoje, né? Tem hoje, mas se o povo continuar com ele, se a economia for razoavelmente dentro do esperado, mesmo que mal, mas razoavelmente dentro do esperado, o povo continuará com ele. E aí o recado funciona positivamente para o Congresso, que tem muito respeito pela opinião popular e não se volta contra ela jamais. No caso do Collor e também do Bolsonaro, enquanto tinha a opinião pública junto, especialmente o Collor, ele também conseguiu os votos no Congresso. E vamos acrescentar a ex-presidente Dilma também, né? A ex-presidente Dilma. No momento que perdeu esse apoio do empresariado popular. A gente via que as coisas estavam mal em 2014, mas a economia, o bolso do povo ainda estava bem e ela foi reeleita. Eu acho que aí são duas análises diferentes. A primeira é a seguinte: do ponto de vista macro, economia dita a regra. Agora, do ponto de vista político micro, o Milei e o Bolsonaro têm algo em comum. Eles criaram uma militância que não depende do poder público. Sim. E o Milei criou uma militância completamente diferente dessa militância de Jair Bolsonaro, que é uma militância mais jovem. Então, eu tenho minhas dúvidas se o Milei fica sozinho nas redes, se o Milei fica sozinho, se a economia vai mal. Porque a economia claramente vai mal. Vocês têm alguma dúvida que no ano que vem a inflação vai bater mais de 200%? O irmão bem é dentro da expectativa, né? Porque ele já preveniu o eleitorado dele, já preveniu todos os argentinos de que as coisas serão mais difíceis, talvez até por 2 anos. Então, eu digo, pior do que aquilo que a pessoa espera. Aí sim a coisa ficaria difícil para ele. É que por ele vocalizar o anarcocapitalismo já é contraditório por si só, ele ser um político, né? Seria uma espécie de, eu sou contra o Estado e estou dentro do Estado, assumindo o Estado para acabar com o Estado. É bastante contraditório, mas assim, acendeu a esperança na América Latina. Agora, se vai dar certo, realmente é muito difícil. Agora, posturas interessantes a gente viu na posse, como por exemplo a do presidente chileno Gabriel Boric, que é de esquerda, de uma forma muito clara, né? Ele se coloca como alguém de esquerda, uma nova esquerda e tal, mas o cara esteve lá, cumprimentou, fez o protocolo acontecer direitinho. Tem uma diferença aí, né? Ele tem umas posturas muitas vezes que grande parte da esquerda acaba não concordando com ele. Tiveram algumas outras lideranças que, quando o Javier Milei foi eleito,
né? Ao invés de parabenizá-lo, né, de fazer ele cumprir uma função quase que institucional como presidente de um país, algumas lideranças foram lá criticar o liberalismo que ganhou e a direita, a extrema-direita, a Argentina cometeu um erro, etc. Muitos fizeram isso. O Gabriel Boric, ao menos em posturas diplomáticas e institucionais, ele segue bastante a linha ali. Mas sabe o que eu acho? O Gabriel Boric é fruto de uma nova esquerda. O Milei, o Bolsonaro, o Trump são fruto da renovação da direita, uma nova direita que surgiu a partir de um fenômeno. O Gustavo Boric é isso. Gabriel Boric. Gustavo é o da Colômbia. Ele é esta renovação numa nova esquerda. Isso mostra, a postura dele mostra, inclusive, ele acaba rivalizando com o Lula nesse protagonismo de esquerda na América Latina, mas de forma muito mais suave, muito mais aberta ao diálogo. Isso mostra, e existem outros líderes, o Pedro da Espanha, que também é uma nova esquerda, mostra que a esquerda percebeu essa necessidade de renovação e esse movimento já está acontecendo em alguns líderes. E lembramos também que ele não vai tão bem assim no Chile, não conseguiu aprovar a própria Constituição que ele apostou as fichas dele. Então, talvez para não ficar num isolamento, e já que ele nessa nova esquerda tem essa lógica de abrir um diálogo, acho que ele fez um movimento acertado aí. Esse é um ponto interessante. O Gabriel Boric não está em posição de poder peitar coisa nenhuma. Ele precisa... Ele tem que somar. Emergir, que ele está quase afundando mesmo, né?